Nesse vídeo nós vamos falar a respeito de baixa RPM e stall do rotor principal. Esse tema ainda é muito difícil de entendimento por boa parte dos pilotos de helicóptero, principalmente porque ele não é tão definido como no caso do nosso amigo a asa fixa, os aviões. O piloto de avião já está condicionado a saber que quando a velocidade é reduzida, ele tem que ganhar velocidade de qualquer forma e já tem os reflexos condicionados para isso. O piloto de helicóptero, na maioria das vezes, demora para entender e identificar o motivo da queda de RPM. E tentando ainda identificar esse motivo, esquece de tomar as ações que são mais adequadas para esse tipo de situação. Todo piloto de helicóptero tem que ter como instinto, assim que identificar a queda de RPM, baixar imediatamente o coletivo, independente de qual seja o motivo. Nesse vídeo eu vou tentar explanar para vocês e tentar mensurar um pouco qual que é a significância de se perder RPM, quais as consequências disso, o que normalmente causa esse tipo de problema e quais as melhores atitudes que se pode tomar nessas situações para que não ocorra o efetivo stall e a queda da aeronave sem controle. Esse vídeo trata da Safety Notices número 10 e 24 da Robson e é o terceiro dos problemas que mais ocasiona acidentes com helicóptero na aviação. Junte-se a nós em mais esse vídeo. Vamos lá! Safety Notices 10 e 24. Baixa RPM e stall do rotor principal. É o tema desse vídeo. A queda de RPM está entre os 5 principais fatores que envolvem acidentes de helicópteros no ranking da Robinson. Lembrando aí, os top 5, nós temos colisão com fios, já falamos, mau tempo, mais voo noturno, já falamos, a baixa RPM do rotor, que é o tema de hoje, e gelo no carburador e stall de potência. O tema de hoje nós trataremos a respeito da baixa RPM do rotor principal, associada aí, obviamente, o stall do rotor. Como sempre, nós temos aí as safety notices relacionadas a esse tema e são duas, tamanha a significância desse tema aí no meio da asa rotativa. Então nós temos a número 10, que saiu em outubro de 82, olha só, hein? E temos a número 24, que trata do mesmo tema, com mais informações, que saiu aí em setembro de 86. Vocês vão encontrar aí as duas traduzidas bonitinhas aí no post do artigo, no portal Vetol. Causas. As principais causas da baixa de rotação do rotor principal. Então vamos lá. Excesso de coletivo, o acionamento abrupto do coletivo, né? Quando você ergue o coletivo muito rapidamente, ou acima de 4.000 pés de altitude e densidade. Também você tem que ter mais cautela nesse comando, porque o governador tem mais dificuldade de acompanhar devido à baixa densidade do ar. Atuação na manete, fechamento ou contenção da mesma. Não é incomum, principalmente quando a gente está falando aí de alunos, o pessoal que está começando, quando está muito tenso, ergue o coletivo e segura a manete, não deixa a manete abrir, e aí o motor não consegue acompanhar e a rotação acaba caindo também. Governador desligado. O governador desligado já é uma questão aí de checklist, ou seja, não foi feito o checklist, se esqueceu de ligar o governador. Com ele desligado, a RPM realmente não vai acompanhar os 104% lá que nós precisamos no Robson 22. Falha do motor associado à demora para entrar em autorrotação. Às vezes o piloto não está condicionado a baixar o coletivo
imediatamente. Isso pode gerar um problema sério para ele aí em poucos segundos. O piloto tem que baixar o coletivo imediatamente assim que identificada a queda de RPM, para depois tentar identificar o motivo. Peso além dos limites definidos pelo fabricante. Isso também não é incomum. Nós veremos aí alguns vídeos de acidentes e com certeza aí pelo menos um deles tem a questão peso envolvida. Não observância dos gráficos de performance, né, e grandezas atmosféricas de pressão e temperatura, ou seja, você tem baixas condições de performance. Isso pode se dar por causa da altitude, isso pode se dar por causa da pressão atmosférica, da temperatura elevada, da umidade do ar elevada, enfim. E por último, e não menos perigoso, o vento de cauda. Algumas situações de baixo deslocamento, de baixa velocidade, de pairado fora do efeito solo, o vento de cauda pode ser um fator aí que vai complicar a vida do piloto aí, com certeza. Outras considerações. Pode ocorrer em qualquer velocidade, ok? É mais crítico em grandes altitudes, densidade, e mais comum nas decolagens e pousos. Fenômenos associados à queda de RPM. Existem duas coisas que podem acontecer no helicóptero aí devido à queda de RPM. A primeira e mais perigosa delas é o stall de potência e a perda de eficiência do rotor de cauda. Nós vamos ver aí pelo menos um dos acidentes bem característico essa situação do rotor de cauda perdendo RPM e perdendo a sua eficiência, a famosa LTE. E até vou dar uma explanada a respeito desse assunto aqui também para vocês. Outros fatores associados à queda de RPM. O que acontece? A queda de rotação do rotor principal, ela leva a uma série de outras situações que potencializam essa queda de RPM. Então, ela não acontece de forma isolada e aí só ela que influencia na sustentação diretamente ou não. Existem outras coisas que tendem a deteriorar ainda mais o quadro. Uma delas, vou falar de três aqui, curva de potência. O motor, e aqui eu estou usando como exemplo o Robson 22, ok? Então, o motor do Robson 22, ele é projetado para proporcionar 125 cavalos a 2.650 RPM aproximadamente, ok? Como motor e rotor estão acoplados, quando o rotor com excesso de arrasto freia o motor e essa RPM começa a cair, com a RPM caindo, olha só, a potência que o motor consegue entregar é exponencial a situação, é uma parábola que a gente tem aqui. Então a potência que ele consegue entregar vai reduzindo também. Então, por exemplo, se a RPM cair aqui só aproximadamente 100 rotações por minuto, o motor já não vai mais estar entregando 125 cavalos, vai estar entregando 100 cavalos. Então isso deteriora ainda mais a situação de manutenção do RPM. Outro fator que atrapalha ainda mais, o coneamento. Com a queda de RPM, a perda da força centrífuga faz com que as pás se flexionem para cima. Se flexionando para cima, há uma redução da área útil projetada pelo disco, ou seja, a área de sustentação ela acaba sendo reduzida, porque com a inclinação das pás, você tem que a sustentação ela acaba tendo uma inclinação, o vetor. Com o vetor inclinado, você perde componente vertical. Então isso piora também a situação de manutenção da sustentação. E uma terceira situação, que eu vou explanar mais adiante para vocês entenderem a criticidade, tem a ver com arrasto parasita. Como assim arrasto parasita? Nós aprendemos sempre que um aerofólio ele produz sustentação, portanto ele tem um arrasto que é chamado de arrasto induzido. O arrasto parasita é aquele arrasto que aparece em corpos que não produzem sustentação. No entanto, um aerofólio estolado é um aerofólio que não produz sustentação. Então ele passa a se comportar
com um arrasto que é exatamente igual e tem as mesmas influências do arrasto parasita. Outra situação bastante crítica no caso do stall, do disco, é que se houver um pequeno deslocamento apenas do helicóptero, a pá que recua vai estolar antes da pá que avança. Ela estolando, ela vai baixar lá na cauda e a pá que avança vai subir na proa do helicóptero. Isso vai ocasionar um efeito que eles chamam de blowback, ou seja, o disco vai se inclinar bruscamente para trás e vai cortar o cone de cauda. Vamos dar uma olhada nisso aqui no slide seguinte. Então, olha só esses 3 fatores que vão potencializar a queda de RPM, e mais para frente eu vou tentar mostrar para vocês numa breve explanação o quanto significativo é essa queda de RPM. Influência do arrasto no aerofólio. Essa aqui é uma formulazinha do arrasto parasita. Okay? Vocês podem notar que ela tem as mesmas componentes da fórmula da sustentação. Então eu tenho aqui um coeficiente, eu tenho densidade do ar, né, velocidade ao quadrado, eu tenho a área do aerofólio e tenho aqui também de forma vetorial a velocidade aparecendo aqui de novo. Então assim, tem os mesmos fatores da sustentação. Coeficiente de arrasto. O coeficiente de arrasto de uma gota d'água, que é uma das formas mais aerodinâmicas que existe, através de ensaios, se calculou aí aproximadamente 0,02. Vamos lá. O coeficiente de arrasto de um aerofólio simétrico a 9 graus de ângulo de ataque, no caso aqui um NACA 0012, é bem próximo do aerofólio que é utilizado aí na maioria dos helicópteros, é 0,07. Quando o arrasto se torna parasita, a gente pode utilizar o quê? O coeficiente de arrasto de uma placa plana equivalente. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Uma placa plana tem um coeficiente de arrasto de aproximadamente 1,29. Isso é 18 vezes maior do que o arrasto num aerofólio com escoamento laminar. Ou seja, num aerofólio que não está estolado. Percebeu? Então lá na nossa fórmula, o coeficiente vai ficar 18 vezes maior quando o aerofólio de escoamento laminar passa para escoamento turbulento e está completamente estolado. Vamos lembrar aqui um pouquinho da fórmula da sustentação, para a explanação que eu vou fazer a seguir aí para vocês entenderem. Então a gente tem sustentação, temos o coeficiente de sustentação, com as suas variáveis internas aqui, né? Ângulo de ataque, espessura do aerofólio, curvatura do aerofólio e tal. Temos a densidade do ar, temos a área do aerofólio e temos a velocidade aerodinâmica ao quadrado. Recordado a fórmula da sustentação, vamos pegar uma situação aqui hipotética. A gente sabe que numa condição de voo pairado, a sustentação é igual ao peso mais o arrasto de fuselagem. Eu vou ignorar esse fator arrasto de fuselagem para simplificar aí as continhas que eu vou fazer na sequência. Então vamos imaginar que o helicóptero está num voo pairado e que a sustentação é igual ao peso. Se o peso do 22 nesse momento aí está em 550 quilos, a gente sabe que o peso máximo do 22 é 622 quilos, a sustentação vai ser exatamente igual. Aí, eu vou pegar uma condição aqui a 100% de RPM. 100% de RPM. Por que 100%? Porque é um número redondo, que vai ajudar a gente a fazer os cálculos que vêm a seguir aí, que eu vou explicar para vocês. Então imaginem, vamos pegar a situação anterior, com o helicóptero pesando 550 quilos. Se a sustentação é igual ao peso, então a sustentação é igual a 550 quilos. Eu vou pegar esses 550 quilos e vou substituir na fórmula da sustentação. Olha só, 550 é igual e toda a fórmula que vem a seguir. E vou pegar a situação de 100% de RPM e vou considerar em percentual mesmo como sendo a minha velocidade. Olha lá, a minha velocidade é 100%. Isso vai me ajudar
a chegar nessa situação aqui, ó. Eu peguei todos esses fatores, 100% ao quadrado, considerei 1, passei para o outro lado dividindo e eu tenho essa situação, que 550 é igual a todos esses caras aqui, ó. Ok? Então eu posso pegar todos esses caras e substituir por 550 para fazer as simulações que eu vou fazer a seguir. A simulação seguinte, eu vou colocar o helicóptero a 104% de RPM, que é o que o governador mantém no Robson 22. Qual que é a sustentação? Então vamos lá, pego a fórmula, 104% agora é a minha velocidade, ok? 1,04 ao quadrado, peguei todo esse cara aqui e substituí pelo 550, olha lá, 550, a 104%, e eu tenho que o disco vai estar produzindo uma força de 595 kg de sustentação. Ok? Acompanharam o raciocínio? Agora eu vou pegar essa mesma simulação e vou colocar num Robson 22 que perdeu RPM e está com 97% de RPM, ó. Ou seja, nem tocou a buzina ainda, né? Vai tocar a buzina de baixa RPM quando baixar disso, certo? Vamos fazer a mesma conta? Olha só. Qual que é a sustentação produzida no disco com 97% de RPM? Eu pego esse cara todo aqui, substituo pelos mesmos 550, pego o 97 ao quadrado, multiplico um pelo outro e eu tenho que o disco vai conseguir produzir somente 517 kg de sustentação. Nessa situação aqui eu estou considerando o passo sem alteração, ok? Só para a gente conseguir fazer aí as simulações. Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui em 7% de RPM de diferença aqui, ó. O disco já está carregando menos 78 quilos. 78 quilos é o peso de um passageiro, praticamente. O que significa? Significa que se cair só isso e nem tocar a buzina ainda, o helicóptero já consegue carregar menos 78 quilos. Se você estava num voo pairado, o helicóptero vai cair com, ou descer com um peso de 78 quilos. Quanto que um corpo qualquer de 78 quilos, qual que é a velocidade com que ele cai? Entenderam? Então, por isso, essa é a significância que eu queria mostrar para vocês da RPM. Levando aqui um pouco da teoria para o rotor de cauda. Vamos explanar um pouquinho para o rotor de cauda agora. Eu não vou entrar nos detalhes aqui dos cálculos, mas eu peguei todos os dados no manual do Robson 22, que é o nosso exemplo. Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar na razão de rotação do rotor de cauda para o rotor principal. Fazendo as contas aí a 104%, eu sei que o rotor principal, com o motor a 2.652 rotações, o rotor principal gira 543 rotações por minuto e o rotor de cauda gira 3.394 rotações por minuto. Isso me dá uma razão de 1 para 6,25. Ou seja, a cada 6,25 voltas da cauda, o rotor principal dá uma volta somente. Com isso a gente conclui o quê? Que se a RPM do rotor principal cair de 104 para 97%, ou seja, fazendo a continha aí, de 543 para 505 rotações por minuto, nós vamos perder 38 RPM no rotor principal, mas perderemos 237 rotações por minuto no rotor de cauda. Então, aonde que eu quero chegar? A perda de RPM no rotor de cauda, ela é também proporcional, só que
em volume, ela acaba sendo muito maior. Então, perdendo eficiência o rotor de cauda, o piloto tende a pressionar mais o pedal esquerdo para que ele atue realmente. Só que com o disco entrando numa situação de stall, o arrasto fica maior, então o torque fica maior ainda, e essa situação só vem também a piorar, deteriorar ainda mais a perda de rotação no rotor principal. Então vamos ver alguns casos aí que aconteceram e eu vou comentar com vocês no decorrer dos vídeos. Nesse primeiro caso, o Robson 44, baixa altura, voo de foto, ele dá um pedal esquerdo que consome mais potência. Eu acredito que ele tenha dado a cauda para o vento nesse momento, começou a perder RPM e aí não conseguiu mais recuperar. Com certeza ele não baixou o coletivo aí. Felizmente, sem vítimas fatais. Esse segundo caso, provavelmente sobrepeso, voo panorâmico, o piloto gira para decolar, o helicóptero dá uma titubeada e aí ele tenta ser mais incisivo na decolagem. Ele decola, percebe provavelmente aí que não vai conseguir prosseguir, a RPM cai, ele dá pedal esquerdo para retornar. Caindo mais RPM, ele perde a eficiência do rotor de cauda e o helicóptero gira para a direita. Nesse terceiro caso, o piloto dá um flare, reduz a velocidade e começa a descer. Já queda de RPM, ó lá, abaixo de 90%, a PA está lá em cima, razão de descida quase 500 pés por minuto já, e aí também não consegue mais recuperar. Vai ao chão, sem vítimas fatais também nesse acidente. Aí já inicia tocando a buzina, o helicóptero está com uma boa velocidade de deslocamento, ou seja, a RPM caiu mesmo com velocidade. Tem uma chance aí de que ele tenha perdido um magneto, alguma coisa do tipo. Ele baixa o coletivo, você vê que a razão de descida está bastante elevada e ele está com velocidade de deslocamento. Aí provavelmente, como a área não era muito adequada, ele tentou dar uma segurada, o helicóptero estabilizou, parou de tocar a buzina, ele prosseguiu um pouquinho mais, mas também não arriscou e pousou à frente aí, também sem dano algum à aeronave e sem vítimas no caso aí. Nesse caso o piloto foi bastante astuto. Esse quarto e último caso é um vídeo que é passado lá na Robson, é um R-22 Mariner. O problema aí foi investigado e foi gelo no carburador. O motor apagou, só que o piloto não baixou o coletivo. Olha só como é que ele cai. Completamente na vertical, ou seja, não entrou em autorrotação, não tinha mais o controle sobre a aeronave. Ok. Conclusão, né, de tudo que nós vimos até então. Mais rotação consome menos pressão de admissão do que mais passo. Então, dê preferência a mais RPM do que a passo. Ok? Porque a RPM, se mantida, o motor consegue manter a sua entrega de potência. Mas se você, ao invés da RPM, quiser mais PA ou forçar o passo, isso pode fazer com que o motor venha a sucumbir. A sobreposição do governador tem que ser uma prática definitiva a ser adotada pelo piloto. O governador, a gente não pode esquecer que ele é um item de conforto, né? Assim como é, por exemplo, um câmbio automático de um veículo.
Ele funciona bem na maioria das situações, mas não em 100% delas. Você, por exemplo, não vai descer uma serra com câmbio automático no drive, né? Você vai perder o freio, você tem que reduzir manualmente, porque é uma situação que é diferente para ele. Então, o governador é a mesma coisa. Algumas situações específicas você tem que se antecipar e tem que sobrepor a ação dele aí. O reflexo de baixar o coletivo e abrir manete tem que ser instintivo no piloto. Nós vimos aí que um dos acidentes, provavelmente ele não fez, por isso que o helicóptero cai completamente na vertical. E por último, respeitar os limites de performance e não deixar que sua audácia sobrepuja a sua perícia. Também ajudará bastante. É isso aí, espero que vocês tenham gostado aí e até o nosso próximo vídeo.